Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila, sou jornalista há um bom tempo, como vocês sabem aqui. Criei esse canal aqui para contar a minha história horrível num hospital famoso, tradicional, que está me censurando, me perseguindo nas redes sociais, usando o poder judiciário para me amordaçar com a desculpa de proteção à personalidade, né? Não tem nada a ver com difamação, com proteção à personalidade. Você quer narrar que você levou seu pai para fazer um procedimento em um hospital que está comprovado, né? Não é ofender a personalidade de um hospital. Fora que eles estão pegando vídeos que eu não cito o nome deles, tá? Então, assim, é um absurdo, é pra lá de censura, né? É mais do que caracterizado como censura, né? O que o hospital Oswaldo Cruz está fazendo comigo. É normal, não posso esperar nada muito bom desse hospital, porque eu levei, né? O que aconteceu é que eu sou jornalista, então estou unindo. Eu resolvi contar a minha história, que é um direito meu, né? O artigo 5º da Constituição Federal, liberdade de expressão. Eu estou contando uma história minha, que de fato aconteceu, né? Levei, infelizmente, gente, vocês não imaginam como me arrependo de ter levado meu pai lá. Eu achei que fosse um hospital bom, tá? Porque ele tem o nome, mas é uma mentira, tá? Assim, eu fui na Unidade Vergueiro, tá? Que é super precário. É só você ir lá no pronto-socorro que você vai ver. É tudo uma coisa precária, sabe? Umas divisórias de plástico, é uma coisa horrível, tá? Levei ele para fazer uma biópsia. E ele teve Covid lá, tá? Várias fungos, Candida tropicalis, aspergillus, Escherichia coli, Staphylococcus, que é super perigoso, uma bactéria perigosíssima, todas hospitalares, várias, tá? Ele teve mais de 8 infecções hospitalares lá, porque ele teve lá, tá? Lá dentro, tá? Tudo, né? No prontuário. E eles estão me perseguindo para que eu não entre com processo contra eles, né? Na verdade, eles estão me segurando aqui, entrando com recurso, com agravo de... O agravo de instrumento deles é ridículo, tá? Sinceramente é ridículo. Eu nem leio porque é ofensivo, né? Como é que pode um hospital se dizer tradicional, humano, que respeita o consumidor e o paciente, os familiares, fazer isso, tá? Além de eu ter perdido meu pai de uma maneira trágica, porque a infecção hospitalar não é uma morte natural. Só nos hospitais do século XVIII e XIX tinham tantas infecções hospitalares assim. Hoje em dia, como a gente vive num mundo tecnológico muito moderno, não se justifica mais um hospital ter tantas infecções hospitalares, né? E a infecção hospitalar ela está ligada com o erro humano. A Organização Mundial da Saúde caracteriza infecção hospitalar como efeito adverso erro humano, né? Porque tem lá ligado a falta de higiene, falta de seguir protocolos, né? Uma pessoa, se você leva uma parente, ele pega 8 infecções hospitalares, tem alguma coisa errada, né? Com o serviço de infecção hospitalar deles, né? Não tá funcionando. E de fato, é uma coisa interessante, gente. Então, eles estão me perseguindo. O que esse hospital está fazendo se chama assédio judicial. O que é assédio judicial? Assédio judicial é quando um órgão poderoso, tá? Tipo um hospital, o poder judiciário, o Estado, ele usa o poder judiciário para calar um jornalista. Ele usa o poder judiciário para silenciar um jornalista. Isso é assédio judicial. Ele pega, ele paga, ele entra, né, com uma liminar, que nem o hospital entrou com uma liminar contra mim. Isso é assédio judicial. O hospital entrou com uma liminar contra mim para me silenciar, me amordaçar, para eu não falar mais nada do que aconteceu com meu pai, para eu não explicar o que é infecção hospitalar, né? Porque meu canal aqui, gente, é informativo. Eu tenho todo o direito de contar o que aconteceu com meu pai. Todo o direito, né? É um direito meu de narrar minha história. É um direito meu, a Constituição me garante isso no artigo 5º, é liberdade de expressão, tá? O que você não pode fazer é xingar, tá? Eu não estou xingando, eu estou contando, narrando a minha história. Então não se configura nem como difamação e nem como ofensa à imagem de um estabelecimento, tá? Porque você narrar uma coisa que aconteceu sem ofender, sem falar palavrão, sem xingar, é liberdade de expressão. Um direito que eu tenho, tá? Então não tem liminar nenhuma que vai me impedir de fazer isso, tá? Nenhuma, tá?
Então, é muito revoltante, né? Você perder um pai como eu perdi. Fui buscar o corpo dele, fui super maltratada, um tratamento desumano lá, não me receberam. Os médicos não eram claros, isso se configura como negligência, né? O médico não informar o familiar, o atendimento deles ao familiar dos pacientes é horrível. Eu mandei 20 reclamações para a ouvidoria, para vocês terem uma ideia, né? Nesse hospital. Eles não responderam a nenhuma, pedi para falar com médicos, infectologistas, eles nunca me apresentavam, uma coisa horrível, tá? Fui super maltratada, não fui informada, não sabia direito o que era um paliativo, o que não era. Eu não sabia. A família não foi informada de uma maneira clara. Isso se configura como negligência. É negligência médica, tá? Quando você não tem médicos dando informações claras para você. Então, eu não sabia nada, tá? Fui aprender sobre infecção hospitalar depois que meu pai morreu. É revoltante. Mas infelizmente, a gente vive num país muito atrasado, que um hospital desse é premiado. Mas no Brasil tudo é possível, né? Eu acho um absurdo. Eu não vou nem que eles sejam super premiados, porque eu duvido que a premiação deles tenha algum efeito. Porque um estabelecimento, não importa que ele seja premiado, né? Ele tem uma estratégia de marketing muito forte, esse hospital. Quando se reclama, já vem alguém correndo te responder. Só que quando eu estava lá, ninguém me ajudou, né? Eu não tive nenhum apoio de ouvidoria nenhuma. Eu mandei 20 reclamações na ouvidoria, reclamando da infecção hospitalar. E eles não fizeram nada. Eu comecei a reclamar da falta de avental, eles começaram a botar avental. Eu percebi, quando eu estava no quarto do meu pai, eles começaram a colocar avental depois que eu comecei a reclamar sobre isso na ouvidoria. Tá? Mas quando eu estava lá. Né? Então, você vai ver que no Brasil é uma piada. É um absurdo, esse país é um absurdo, é uma afronta, né? Você tem um poder judiciário que vai decidir o que você pode falar ou não. Sendo que você tem um artigo na Constituição que é claro, é liberdade de expressão você contar a sua história. Você tem direito. Eu, como jornalista, tenho o direito de informar vocês. Eu tenho o direito, além de eu ter direito como consumidora de reclamar de um serviço que foi mal feito, infecções, que fui maltratada, né, no hospital. Se eles não querem críticas, eles não podem atender o público, né? Mas eles estão tentando me amordaçar. Não vai adiantar. Ah, já entraram, agora eles entraram com agravo. É uma piada, é uma palhaçada o processo deles, tá? Eles colocaram um monte de bobagens lá, inclusive reclamando da minha profissão. Eles estão atrapalhando a minha profissão de jornalista. Eles estão me atrapalhando de comunicar para vocês o que é infecção hospitalar. Porque eles estão me perseguindo, né? Eles ficam me perseguindo. Eu não posso procurar fontes, pautas, nada, tá? Tudo eles me perseguem. Então eles são completamente doentes, né? Gente, é o seguinte, se esse vídeo sumir é porque eu fui censurada, tá? O Poder Judiciário tirou a mando do hospital. Como é que pode a gente viver num país em que um jornalista não pode fazer o trabalho dele informativo, livre de interferências, né? O Poder Judiciário não pode interferir no trabalho do jornalista. Senão você não pode fazer mais denúncia. Como é que pode, né, você denunciar um hospital, né, como eu estou fazendo, que causou infecções hospitalares? Comprovadamente está no prontuário, a juíza sabe, eu já apresentei isso para ela, está no prontuário, está em todos os exames médicos, e o hospital me proibiu de denunciá-lo. Porque o hospital, ele tem interesses comerciais, óbvio, mas o jornalista ele tem que se preocupar com a sociedade, não é com o hospital. Se o hospital vai ganhar dinheiro ou não. Então não vai adiantar, né? É revoltante. Você viver num país assim que nem o nosso é revoltante, né? Porque como é que pode a justiça acolher, e fora os erros que tem no processo deles, o processo deles já é nulo desde o início, né? Não tem assinatura, tá errado, é isso. É um absurdo. Então você vê que tem alguma coisa errada. Você vive num país muito atrasado, a gente vive num país muito atrasado, em que milhares de pessoas são vítimas de infecção hospitalar, tá? E vão continuar, porque a gente vive num país assim, muito atrasado, as pessoas são desinformadas, o Poder Judiciário acolhe esses absurdos desses hospitais aí, né? Então, onde já se viu, né, passar um processo que não tem assinatura, é nulo, o processo é nulo.
né? Então, assim, é uma coisa absurda. Eles entraram agora com a Gravo, estão tentando, né, retomar a liminar censora. A liminar deles derruba vários vídeos meus que não tem, eles não são citados, logo eles não têm direito de derrubar. Os vídeos em que eu cito eles nesse canal são comprovados e são vídeos em que eu estou narrando e estou fazendo um link com o jornalismo, e eles usam essa desculpa. Então, assim, a gente vive num país absurdo. O que eu estou sendo vítima, eu denunciei eles, tá? Por assédio judicial já. Eu denunciei o hospital por assédio judicial, que é quando um órgão quer silenciar um jornalista. A denúncia de um jornalista, isso é muito grave, tá? O que está acontecendo comigo é muito grave, esse hospital deve fazer isso. É muito grave porque é o seguinte, o que que acontece? Quando você tem um poder judiciário acatando assédio judicial, você não tem uma imprensa livre. Você não tem uma imprensa livre mais, né? Porque o jornalista não vai poder mais denunciar, porque se ele denuncia, vem um poder, né? E aciona o poder judiciário para silenciar o jornalista, como é que o jornalista vai fazer o trabalho dele de denúncia? É grave, gravíssimo, tá? Mas isso não vai adiantar, gente. Eu vou seguir fazendo o meu trabalho. Eu tô dando trabalho pro hospital, né? Eles ligam, eu não vou atender nada, eu não quero falar com esse hospital, não quero, né? Esse hospital, ele é para ser denunciado. Eu tô denunciando, tô fazendo um material aqui para vocês informativo, pra vocês entenderem que infecção hospitalar é responsabilidade do hospital, isso é artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. É crime, tá? Infecção hospitalar é crime, porque você leva uma pessoa, você leva um parente seu num hospital, o mínimo, você imagina, você tem um pai que tem 8 infecções hospitalares, não tem nada a ver com comorbidade, né? Independente dele ter comorbidade, idade ou não, muito mais ainda, né? Quando você leva um parente que tem idade, comorbidade, aí sim que eles têm que tomar mais cuidado e seguir os protocolos e ter um serviço de infecção hospitalar competente, né? Então, gente, se esse vídeo sair, eles censuraram, tá? Isso é assédio judicial, é crime. Agora, os jornalistas estão se movimentando sobre isso, porque isso que está acontecendo comigo acontece muito, né? Principalmente com um jornalista independente que não tem uma estrutura. No meu caso, eu não tenho uma estrutura, eu sou uma Rede Globo, né? Uma Record, você tem uma estrutura jurídica para te proteger. Não, o jornalista independente, ele tem que se virar sozinho e se defender, pegar dinheiro da onde for. Eu tô tendo que pagar advogado para resguardar um direito que eu tenho, que a Constituição me dá, me assegura, que é liberdade de expressão. Então, é muito revoltante você ter que pagar um advogado para assegurar a sua liberdade de expressão, que está na Constituição Federal, que é garantida pela Constituição Federal. E é muito revoltante você se ver, você ter dificuldade de fazer um canal jornalístico, porque você está sendo perseguida por um hospital. E um hospital que ele sim causou as infecções hospitalares, deu um péssimo atendimento, mandei 20 reclamações na ouvidoria contra eles quando estava lá. Tive vários problemas lá, a infecção hospitalar foi só um deles. E você perdeu um pai do jeito que eu perdi, de uma maneira muito trágica, só você estando no meu lugar para você entender a minha revolta. Então, assim, não indico esse hospital. Eu tô falando desse hospital e vou seguir falando. Não adianta entrar com agravo, com liminar. Eu tenho a Constituição na minha proteção, tá? A minha proteção, a Constituição me protege. Eu tenho a Constituição tanto como consumidora, como cidadã, como jornalista. O artigo 5º me protege. Se o Poder Judiciário respeitar a Constituição Federal, eu estou muito tranquila. Eu estou muito tranquila, na verdade, né? Porque a Constituição Federal me protege o meu direito à liberdade de expressão. Eu não estou xingando ninguém, não estou difamando ninguém. Eu sim estou sendo difamada, eu sim que estou sofrendo um dano, né? Eu estou sendo violentada no meu direito à liberdade de expressão e no meu direito de fazer meu trabalho de jornalista, que informar vocês. Hoje foi muito interessante para vocês verem como esse canal é importante e eu vou seguir fazendo, tá?
Mesmo o hospital me perseguindo, me infernizando a vida, eu vou seguir, não vou, nada vai me detonar, porque eu tenho uma Constituição Federal que me protege, eu tenho conhecimento de direito, tá? Então, e tudo que eu falo aqui é comprovado, a juíza tem as provas, já mandei, tá? Tenho mais provas, se ela quiser, mais provas. E o que acontece é o seguinte, você vai vendo que você vive num país revoltante, que a imprensa não consegue fazer o trabalho dela. A imprensa não consegue fazer o trabalho dela porque você tem essas empresas, o hospital é um cartel, tá? O hospital público é um cartel, o hospital privado também é um cartel, tá? Então você vê que eles silenciam a imprensa. Eles silenciam a imprensa, tá? E por isso que eles continuam fazendo o que eles fazem, não respeitando o consumidor. Então eu vou seguir contando para vocês. Hoje foi interessante, mas doloroso, né? Uma outra vítima me procurou hoje. Eu fiquei muito deprimida quando eu vi. Ela também perdeu um parente por infecção hospitalar, choque séptico. Foi muito triste, ela está extremamente mal, né? Muito mal, chorando, deprimida. Ouvi ela, acolhi. Entendo perfeitamente o que ela está passando, perfeitamente, né? Porque só você perdendo um parente com infecção hospitalar, para você entender o que é, como é dolorido. Não é como perder um parente de câncer, é revoltante. Só que você entende. Agora, a infecção hospitalar você não aceita, porque é erro humano. É um serviço de infecção hospitalar que não funcionou, é uma gestão ruim, né? É um hospital que não se preocupa com as pessoas, é falta de higiene dos profissionais, né? Catéter e sonda, que eu já falei para vocês, que são os vilões, né? São os principais vetores da infecção hospitalar. E é isso, tá? Então, vou continuar contando, e eu fiquei muito assim... Claro, triste pelo que ela passou, porque ela passou pelo mesmo que eu passei. Ela foi contando a história dela e fui vendo meu pai. Foi exatamente igual. Porque a infecção hospitalar, ela acontece de um jeito muito igual em todo mundo. Então eu entendi perfeitamente o que ela foi contando. Né? O mau atendimento, a falta de levar a sério a infecção hospitalar, os médicos não sabendo usar antibióticos, dando um monte de antibiótico para o paciente, detonando o rim dele e não resolvendo o problema da infecção hospitalar, né? Meu pai morreu com infecção hospitalar. Acabaram com o rim dele e ele morreu com infecção hospitalar. Tá, é simples assim, só quero dizer isso para vocês. Teve quatro fungos dos mais perigosos do mundo nesse hospital. Que todo mundo diz que é bom. Nesse hospital, fiquei 3 meses nesse hospital, conheço esse hospital por dentro, tá? Não é bom, eles têm um marketing muito forte e que mascara o que ele é. Estando lá dentro, eu ouvi já vários depoimentos em off de vítimas desse hospital. Por isso que eles querem me calar, eles não querem que eu fique, que eu vá atrás das vítimas. Mas volto a dizer, estou procurando vítimas não só desse, como de outros, tá? E aí as pessoas me falam em off, me falaram da unidade Vergueiro e da Paulista, me contaram histórias terríveis, tá? Absurdas, só que em off eu tenho que respeitar o sigilo como jornalista da fonte, tá? Então, óbvio que eu não vou relatar isso aqui, mas eu tenho outras histórias, meu pai não foi o único, tá? Então eu resolvi criar esse canal informativo em que eu vou contando histórias para vocês e vou contar mais histórias, tá? Eu não vou citar o nome do hospital muitas vezes, mas vocês sabem qual é só puxar o vídeo da revogação da liminar e a liminar censora. Eu cito o nome desse hospital. Todo mundo fica assustado, mas eu já consegui salvar algumas pessoas de não irem para lá, tá? E aí é revoltante, mas a gente tem que falar de infecção hospitalar, porque um dia será eu e você vítima. Nossos pais serão vítimas, nossos avós, tá? Então a gente tem que falar sobre isso, já que o Poder Judiciário não faz a parte dele, a gente faz a nossa. Eu tô muito tranquila com relação ao meu processo, o hospital me censurando, muito tranquila, porque eu tenho a Constituição a meu favor, tá? Ela me protege, eu não estou ofendendo ninguém, xingando ninguém, nem difamando ninguém, e nem eu tô narrando uma história que aconteceu comigo, é um direito que eu tenho, que a Constituição Federal me
me resguarda. E outra, eu estou exercendo a minha função de jornalista, função que eu estou há 23 anos, e eu tenho o direito de informar as pessoas. É da minha profissão, eu posso fazer denúncias, inclusive, porque é da minha profissão, a minha função é trabalhar para a sociedade, não é trabalhar para hospital, tá? É isso. Essa é que é a função do jornalista. Mas a gente lida com uma imprensa muito ruim nesse país, que encobre e ganha dinheiro dos hospitais, encobre e não faz o seu papel. O jornalista ele tem que ser independente, tá? O jornalista tem que ser independente. Mas a imprensa grande você tem que desconfiar, tá? Porque eles ganham dinheiro desses hospitais, dessas empresas muito grandes, multinacionais. Então eles não falam as coisas, tá? Eles não fazem, logo eles não fazem a função deles, que é denunciar e falar para você e fazer o trabalho do jornalista. Então não vai adiantar o hospital entrar com liminar. Eu acho assim até interessante, quando você vê que uma empresa tá te censurando, isso demonstra que você está certo, eles estão com medo de você. Porque quando você tem uma empresa segura da função dela, do trabalho que ela faz, ela não vai te censurar. Ela vai ouvir o que o consumidor está falando, ou o que o jornalista está falando, e ela vai tentar aprender e usar esse dinheiro que ele está usando para processar o jornalista e o consumidor, ele vai usar para melhorar o serviço dele. Agora, quando você vê um hospital ruim, como esse, que eu levei meu pai, e que está me censurando, entrando com liminar, a liminar censora, praticando assédio judicial, você entende que é um hospital que não tem como evoluir, né? Porque a mentalidade dele é silenciar o consumidor, o jornalista. Ele pega o dinheiro para fazer isso, ao invés dele melhorar o serviço dele. Então não vai melhorar, né? Mas mostra que eles fazem isso para silenciar. Por quê? Porque eles querem continuar prestando um serviço ruim. Tá? É isso. Eu não piso lá, tá? Não piso lá, nem como jornalista, nem como consumidora, nem como ex-paciente. Só isso, tá? Bom, é isso, gente. A gente vai continuar, mas o que eu tô vivendo é, além de uma censura, né? Como consumidora, como cidadã, eu estou vivendo censura, estou sendo censurada por esse hospital e estou, como jornalista, vivendo algo que a gente chama de assédio judicial, que é crime, tá? É isso, gente. Até mais.